Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho e Espírito incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico,
ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, a adúltera. João, capítulo 8, versículo 2 ao 11. De manhãzinha veio de novo ao templo e todo o povo ia a ele, e sentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos. E disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Na lei ordenou-nos Moisés que estas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam isso tentando, para ter com o que acusar Jesus. Porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra com o dedo. Como persistem, perguntando, ergueu-se e disse-lhes: O que está puro? Dentre vós, atire primeiro uma pedra. E inclinando-se para a frente, de novo escrevia na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Erguendo-se, pois, Jesus perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Explicação do texto por Torres. De manhãzinha, bem cedo, Jesus regressa do Monte das Oliveiras para o pátio do templo e não demora o povo a cercá-lo. Jesus senta-se e começa a ensinar, conversando despretensiosamente, respondendo a perguntas, prestando esclarecimentos, tirando dúvidas, solucionando problemas, dificuldades, confrontando aflições. É quando surge um grupo de escribas e fariseus que se dirigiam ao templo para submeter a julgamento certa mulher que lhes fora entregue segundo o preceito da lei, por ter sido surpreendida em adultério. Realmente, em Levítico, a mulher casada que adulterava era condenada à morte, sem que aí se especificasse qual o gênero do assassinato. A noiva deveria ser lapidada, segundo Deutônio. Segundo Strack Bilber, a pena da esposa adúltera era a estrangulação. No entanto, pelo fato de aqui acenar-se a pedra, é mister deduzir-se que se tratava de uma noiva. De qualquer forma, a condenação pelo sinédrio era simbólica, já que desde o domínio romano a pena de morte fora retirada do sinédrio e reservada ao procurador. Mas tendo o grupo percebido aquele jovem operário que se alvorava a ensinar e a verbará-los com suas palavras candentes, achou que seria ótima ocasião de embaraçá-lo. Se condenasse a mulher, contradiria sua doutrina de perdão e rasgaria sua máscara de bondade. Se a desculpasse, infringiria a lei mosaica e poderia ser difamado e condenado. Não haveria escapatória. Levaram então a ele e colocaram diante dele o fato consumado, que não admitiria subterfúgios, e pedem uma resposta categórica sobre o direito. A mulher é colocada em pé, no meio, e o círculo em torno, atento, aguarda a resposta. Sentado onde estava, talvez no chão à maneira oriental, Jesus abaixa-se um pouco e, inclinando-se para a frente, nada responde, limitando-se a traçar com o dedo algumas palavras na areia do pátio. Não sabemos o que o Rabi escreveu. A única indicação que temos é muito vaga, é o verbo grego empregado, que tem o sentido literal de escrever uma lista ou fazer um rol. Sentindo-se desprestigiados pela indiferença de Jesus, os escribas insistem na pergunta. O mestre levanta os olhos e devolve a eles o julgamento. Quem entre vós está inocente, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E novamente inclinando-se, continua a escrever na poeira do chão. Aproveitando-se do fato de que Jesus não estava olhando, eles foram esgueirando-se e escapando. Os mais velhos, e por isso mais prudentes em primeiro lugar, haviam sido apanhados na armadilha que eles mesmos tinham preparado. Verificaram, em primeiro lugar, que não podiam apedrejá-la ali,
porque os milicianos romanos interviriam condenando-os por desobediência à lei civil vigente e desrespeito à autoridade de César. Em segundo lugar, por temerem que Jesus intervisse, declarando também em voz alta os erros deles, quem não os tem. Mais alguns minutos de silêncio, e Jesus novamente ergue os olhos no chão. Lá continua de pé a pobre mulher, rodeada apenas pelo povo, espectador mudo da luta entre as autoridades eclesiásticas constituídas e o operário humilde, sem qualificações oficiais. Dirigindo-se à acusada, pergunta-lhe onde estão os seus acusadores e, sem esperar resposta, indaga se algum deles a condenou. A réplica é singela: ninguém, senhor. E o desfecho é de ouro, digno do coração maravilhoso e nobre do Mestre. Nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Aprendemos a lição da piedade pela fraqueza dos outros, porque das nossas sempre temos desculpas que nos parecem definitivas e irrespondíveis. Indispensável em qualquer situação que haja compreensão, pois dificilmente possuímos em mãos elementos para formar um juízo completo e perfeito de qualquer ação praticada por outrem. No lugar deles, nas mesmas circunstâncias e com o psiquismo deles, podemos garantir que agiríamos de modo diverso? Para melhor? Para pior? Outra lição a deduzir com clareza absoluta é que os atos externos praticados pela personagem terrena não trazem consequências graves para a individualidade, desde que não se cause prejuízos sérios, nem provoquem resultados danosos, nem sofrem contra nós ódios ou revoltas ou simples atos físicos, não criam karmas negativos. Então, não julguemos jamais, para não sermos julgados, nem jamais condenados, para não sermos condenados. O episódio é a confirmação prática dessa doutrina teórica ensinada pelo Mestre. No terreno simbólico, a lição é mais profunda. Adultério exprime sistematicamente o abandono da religião oficial, e os escribas e fariseus, ciosos da ortodoxia da religião prática, condenam todos os que bandeiam para outros cultos. Surpreendida a criatura em flagrante adultério de submeter-se a culto diferente do oficial, é levada a julgamento para ser excomungada. De modo geral, sem direito à defesa, condenação absoluta e irrevogável. Também aí vale o ensino do Mestre. Coisa secundária é render-se culto a Deus desta ou daquela maneira, com este ou com aquele nome. O próprio Talmud, no tratado Avodah Zorá, diz: quando vires o idólatra a orar diante de seu ídolo, não o perturbes, ele pensa que se dirige a Deus, e, ainda que esteja errado, Deus lhe aceita a prece. Por que condenar alguém só por ter afastado do nosso modo de pensar e ter preferido um caminho diferente do nosso? Por isso, ao encontro do Pai, de amor e de todas as criaturas, não há diferença. Se isso constitui amartia, que é o desvio da rota, erro no sentido de vaguear de caminho sem rumo, nem por isso merece condenação. O final da estrada é o mesmo: Deus. Jesus recomenda, após afirmar-lhe que não merece sua condenação, que não erre mais, que não vagueie por outras estradas. No campo iniciático, descobrimos a individualidade a decidir a respeito das desorientações intelectuais da personagem. Ávida de sensações novas e emoções ainda não experimentadas, o intelecto corre em busca de novos conhecimentos e comete o adultério de não mais seguir a trilha que sempre praticara. E quando começa essa pesquisa, a criatura erra de del em del, como abelha em busca de novas espécies de flores, numa erraticidade que acaba corroendo a solidez dos fundamentos de sua fé. Em busca indiscriminada, sobretudo para os que não possuem firmeza no arcabouço intelectual por falta de estratificação de cultura, obtida em séculos de preparação lenta e bem arquitetada, pode causar desfavoráveis rumos e provocar perturbações conceituais. Um simples acesso ao 5º grau iniciático, que é o grau do matrimônio, no primeiro plano da iniciação, não dá garantias da capacidade mental para essas incursões arriscadas.
A fuga desse matrimônio, que significa unificação com o eu interno, para adultérios intelectuais em outros setores, pode ser profundamente prejudicial ao avanço evolutivo. Daí, embora o Cristo interno não condene, porque a aspiração ao saber, que é a busca da verdade, é finalidade altamente valiosa, contudo adverte ao iniciado que não dê largas ao seu gosto de erraticidade por doutrinas humanas, mas que se apegue ao matrimônio real com um eu interno profundo da sabedoria divina, orientadora da humanidade por todos os erros eons na eternidade sem fim e sem limite. Irmãos, essa passagem que lemos hoje, temos a narração de um trecho onde os escribas e fariseus, com o intuito de tentar Jesus, o colocam em frente a um julgamento dificílimo, que no entendimento deles não haveria saída para o mestre, e conseguiriam pegá-lo ou sobre a ótica civil, que qualquer ação pertencia exclusivamente aos romanos, ou religiosa, né, que nesse caso iria desmascará-lo junto ao povo. Mas por que esse grupo de religiosos queriam fazer isso a Jesus? Porque eles detinham o poder e influência junto aos romanos, que eram os dominadores daquela época. E eles não queriam perder essas regalias de status. Vale lembrar também que o mestre não custou às escolas de preparação desses eclesiásticos, pelo menos não a que lhes conferiam os títulos, né, e aos escribas da época. Isto quebrava toda a hierarquia e estrutura que haviam criado para se manterem no poder. Assim, era mister retirar Jesus da cena religiosa de qualquer forma, pois ele os incomodava e muito, tanto na facilidade de ensinar as coisas espirituais aos menos assistidos, tanto na doutrina do amor que proferia e vivia, tanto na cura espiritual e corpórea de necessitados e etc. Mas não conseguiram seu intento. Na altivez moral do mestre, ele retorna com um simples questionamento direto a eles, que atire a primeira pedra quem estiver livre de erros. Pronto. Se eles dessem alguma causa ou atirassem alguma pedra, a guarda romana iria atuar de imediato. E sobre a ótica moral, todos nós temos os mesmos desvios. Por fim, o mestre mais uma vez nos dá uma lição. Ele diz à mulher que não a julgará e pede, orienta, alerta, para não errar mais. Então, temos uma lição clara de piedade com as fraquezas dos outros, de indulgência em relação aos erros alheios. Pois além de não termos condições para sermos juízes de ninguém, apesar de nos colocarmos nessa condição sempre, devemos seguir o exemplo do Mestre, que é de auxílio, de ajuda, de caridade, de amor para com os outros. E vemos que ele não ordenou que ela não errasse mais, ele orientou para que nela despertasse essa consciência. Portanto, nada foi feito à força. Sobre a ótica esotérica, vemos que o simbolismo relacionado ao adultério diz respeito à experimentação pela individualidade de novos caminhos na escala espiritual, ou um abandono à religião oficial que estava sendo seguida. E nesse caso, o próprio Cristo não condena, mas alerta sobre os possíveis impactos e conclama para que nos mantermos firmes no matrimônio com Deus, na unificação plena com Ele, que é o que nos libertará de todas as nossas mazelas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.